Oi, gente, um prazer estar com vocês. As sessões 133 e 134 de Doutrina e Convênios, Preparai-vos para a Vinda do Esposo, são sessões extraordinárias. Eu pude aprender muita coisa. Nós vamos fazer apenas uma síntese sobre essas sessões. E eu realmente oro para que o Espírito do Senhor possa estar comigo, para que eu possa transmitir para vocês o mais importante dessas sessões. A sessão 133, nós percebemos que ela não está numa ordem cronológica, uma vez que ela foi escrita em 1831 e foi escrita para ser o apêndice, as considerações finais desse livro. E claro, quando a gente começa a estudar essa sessão, nós já percebemos que muitas das coisas que são tratadas nela são uma repetição, que estão inclusive em outras sessões, são sobre assuntos que nós já comentamos. Mas o principal dessa sessão é sobre a preparação que nós precisamos ter para a vinda de Cristo. Então é muito interessante como o Senhor já começa desde o primeiro versículo falando escutai. Né? A gente percebe que é uma advertência, que é uma chamada. Ele fala escutai, e esse escutai é recorrente nessa sessão. Assim como ele vai falar também sobre preparai-vos. E ele fala sobre todos se prepararem, para todos esses adventos, né, que vão anteceder a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Algumas dessas coisas nós já estamos vendo acontecer, e é muito claro para nós, né? E vamos continuar acompanhando esses momentos. Eu achei muito interessante porque esse dia será visto para os santos que forem fiéis como um dia de alegria, como um dia de alegria. Então, que a gente possa realmente se preparar para esse momento, onde o nosso Salvador Jesus Cristo, né, diferente do seu nascimento, que muitos não sabiam, né, que estava acontecendo aquele momento tão sublime e sagrado, dessa vez ele se apresentará para todo mundo. Todas as pessoas saberão. Então nós vemos aí como tantas coisas acontecerão, inclusive transformações na terra, na geografia, e de como esse momento será grandioso, né? E esses versículos vão falar sobre a expiação de Cristo, sobre a sua vinda, sobre a sua ressurreição, e tantas outras coisas. Como a gente se preparar para viver essas leis celestiais. E claro, gente, essa preparação é dia após dia. Inclusive, é falado nisso. Essa preparação vem através de quê? Da santificação. E a santificação a gente não vai conseguir de uma hora para outra, mas a gente vai conseguir gradativamente, sendo melhor um pouquinho a cada dia. Eu trouxe aqui a minha lâmpada, né? Todos nós lembramos da parábola das 10 virgens, né? De como é difícil a gente conseguir óleo à meia-noite. Né? Muitas vezes não teremos lojas de conveniências abertas para poder comprar o óleo. Não é assim que o presidente Kimbo fala? Naquela citação que todos nós ouvimos sobre o gota a gota que nós precisamos colocar na nossa vida diária. Então, o que é que a gente vai colocando na nossa gotinha aqui? Ó? Oração, né, jejum, experiências de serviço, ministração, leitura das escrituras, né, o vem segue-me, e tantas outras coisas que a gente vai colocando, ó, na nossa vida diária, nossa gotinha, com o objetivo de estar preparado para quando o noivo vir. Então essa preparação de gota a gota, pouquinho a pouquinho, é uma preparação de uma vida inteira, mas não de uma hora para outra. Ah, Cristo está vindo, vou me preparar agora. Não, eu preciso me preparar antes. Nenhum atleta, né, vai lá e diz, eu vou ganhar a corrida, se antes ele realmente não treinou, se ele não se exercitou, se ele não cuidou da alimentação. Tudo na nossa vida são processos. Então, pensar na vida de Cristo, na vinda de Cristo, estar preparado para esse dia, também é um processo. A nossa vida eterna, ela precisa ser vista como um planejamento real.
né? Eu estou preparada para ir para o outro lado, para acabar a minha missão na Terra nesse momento. Então eu preciso me preparar também para isso. Estou preparada se Cristo voltasse hoje. Uma das coisas que ele fala é sobre a Babilônia. Fugir da Babilônia, é não olhar para a Babilônia. E a Babilônia é aquela cidade que foi conhecida por sua iniquidade. Ela é símbolo de toda a apostasia. Então, se eu tiver alguma coisa na minha vida que não está em sintonia com o Evangelho de Cristo, se eu estou olhando para a Babilônia, eu preciso fazer metas, eu preciso direcionar minha vida e olhar para esse reino celestial. Me preparar para a vinda do meu Salvador. Porque aí sim, eu terei um efeito, eu terei sobre a minha vida consequências eternas. Isso é o mais importante, isso é o que eu preciso focar. E, claro, vocês vão estudar isso muito mais minuciosamente e em família. Mas uma outra sessão é a sessão 134. E essa sessão, ela me impactou muito, porque é uma sessão muito clara e muito pertinente para os dias em que nós vivemos. Né? E é muito clara essa sessão. Eu vou começar, ela fala num versículo 1, algo que já deixa a gente assim de anteninha em pé. Diz assim: nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem. Olha só, os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem. É interessante a gente pensar um pouco nesse contexto. Os santos haviam sido perseguidos, eles haviam sido expulsos das suas terras, das suas propriedades. Eles não foram indenizados, não receberam qualquer tipo de reparação, né, de parte do governo. E eles estavam completamente se sentindo abandonados e injustiçados. Então, nesse momento, houve uma conferência, eles se reuniram e eles fizeram essa declaração sobre os governos, sobre as suas leis, que deveria seguir, guiar a igreja, guiar a vida de um santo dos últimos dias. Essa declaração também foi apresentada por líderes da igreja a senadores da época. Então a gente já começa aprendendo de como a gente, como membro da igreja, não pode dizer que nós somos indiferentes à política. Não é? Porque no Manual Geral de Instruções da Igreja diz que os membros devem sim se envolver em política e participar ativamente. E claro, nesse caso, os membros completamente injustiçados tiveram mais do que tudo essa necessidade de exigir essa reparação, ainda que ela não tenha vindo. Então é importante a gente lembrar que nós precisamos nos posicionar também como membros da igreja. Então, muitas vezes, quando a gente vê uma lei, né, que acaba sendo promulgada, uma lei que acaba sendo executada, que são contrárias àquilo que nós acreditamos, a gente precisa lutar antes para que essa lei não entre em vigor, não seja estabelecida. Então, quando o Senhor fala que os governos foram estabelecidos por Deus e que ele existe para benefício do homem, nós precisamos aprender sim a lutar pelos nossos direitos, a lutar pelos nossos valores. E a gente já levanta outra luzinha aqui, quando o Senhor fala a respeito dos governos. Então, quem estabeleceu os governos foi o Senhor. Nós sabemos que não teremos governos perfeitos nessa terra, mas que um dia o próprio Salvador reinará e ele será esse governo perfeito. Então, nós precisamos ter cuidado com as artimanhas de Satanás. Eu achei uma declaração muito interessante de um discurso de conferência no Manual do Instituto, onde eles falam sobre uma forma de governo chamada anarquia, que a anarquia é a ausência de governo. Então, como membros da igreja, não podemos apoiar a anarquia. Outras citações que eu encontrei de igual modo muito interessante foi do presidente Benson, presidente Mário Geromini, entre outros, falando sobre o comunismo, que é um sistema de governo. E esse sistema de governo também prega a ausência do governo, a ausência do Estado. Então, olha só, gente, que interessante. Como membro da igreja, eu preciso acreditar na seção 134 de Doutrina e Convênios,
que me diz que os governos foram estabelecidos por Deus. Ou seja, o Senhor aprova que exista governos na Terra. Então, se eu tenho sistemas de governo como a anarquia ou como o comunismo me dizendo que não deve existir um governo, eu já preciso lembrar que isso não está de acordo com as leis do Senhor. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é o item liberdade. Que todo homem tem o direito de adorar livremente, que é o que? A liberdade religiosa. O que é que eu preciso me ater? Sistemas de governo que tratam de tirar a sua liberdade religiosa. Está de acordo com Doutrina e Convênio 134? Nós vimos o que aconteceu algum tempo atrás na Bolívia, proibindo a liberdade religiosa, inclusive com missionários da igreja, né, sendo aí expulsos do país. Vimos o que aconteceu recentemente e que tem acontecido na Venezuela. E muitos outros países que pregam ou o socialismo ou o comunismo. Então, como membro da igreja, posso apoiar esses sistemas de governo? É importante lembrar também que a igreja nunca vai interferir na sua liberdade individual, nas suas escolhas políticas. Ela não vai te dizer vote nesse ou naquele candidato, ou nesse ou naquele partido, não. Você tem total liberdade, assim como nós precisamos respeitar todas as pessoas e as suas opções. Mas nós precisamos lembrar do que têm dito os profetas, do que têm dito as escrituras. E precisamos ter a clareza, né, de se tivermos dúvidas, vamos orar, vamos consultar os líderes, vamos olhar os profetas, o que eles estão nos dizendo. Porque parece muito claro, né? A igreja está aberta para todo mundo. Mas nós precisamos realmente nos conscientizar, porque o que acontece? Inclusive, né, ele fala sobre a formulação de leis em Doutrina e Convênio 134, o que acontece quando esses políticos muitas vezes chegam ao poder e têm crenças diferentes àquilo que nós acreditamos. Por exemplo, eu estou lá na igreja e digo assim, eu voto em determinado partido político, mas eu acredito na família. Eu acredito em tudo que diz a igreja. Eu dou um discurso que a família e que nós temos uma proclamação à família. Mas eu vou lá nas urnas e na hora de exercer a minha cidadania, eu voto em um partido que quer acabar com a família tradicional, que é o que nós acreditamos. Então tem alguma coisa que não bate. Ou quando eu digo assim, não, mas eu vivo a palavra de sabedoria. Ela é maravilhosa e ela é para a minha família, ela serve para a minha família. E eu vou lá no púlpito e eu dou um discurso sobre a palavra de sabedoria. Mas aí eu apoio partidos políticos que querem a liberação das drogas. Não, mas eu sou a favor da vida. Eu faço campanhas sobre, né, a preservação da vida, mas eu voto em partidos políticos que promovem o aborto. Então tem alguma coisa que não casa. Vocês concordam comigo? Outro dia eu vi a história de um homem que eu achei muito interessante. Esse homem é dono de uma rede de restaurantes, conhecido como uma carne maravilhosa, clientela, bem-sucedido, né? Ai, gente, é o meu gatinho aqui. Sinto muito. Passou aqui bem na frente da telinha. Vem cá, Estrela, vem cá para eu te mostrar. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Quem quase acaba o nosso vídeo. Mas enfim, vai. Aí o que acontece? Esse homem super bem sucedido, com essa rede de restaurantes, vendendo carne, e as pessoas felizes, e ele tendo sucesso, ganhando dinheiro, mas um dia esse homem ficou extremamente infeliz. E aí ele procurou um psiquiatra. E sentado no psiquiatra, o psiquiatra disse assim, eu estou tentando entender, mas você tem uma das redes de restaurante mais prestigiadas, você ganha dinheiro, e qual o motivo da sua infelicidade? E aí o homem olha para o psiquiatra e diz assim, sabe o que é?
eu sou vegetariano. Então, olha só, como é difícil, porque todos estamos na igreja, todos acreditamos nos mesmos valores, acreditamos nos princípios. Se estamos em a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estamos ano após ano aprendendo, escutando os líderes falarem as mesmas coisas. Acreditamos em tudo isso, desejamos um reino celestial. Mas muitas vezes estamos na igreja, mas temos um pé na Babilônia. Temos um pé olhando em práticas que o Senhor recrimina. Recrimina, que o Senhor diz, opa, não é esse o caminho, não é por aqui. Então, assim, vamos lembrar que a igreja nunca vai interferir nas suas escolhas pessoais. Mas precisamos ler essa seção 134 do Doutrina e Convênios com muito cuidado. Precisamos entender, quando o Senhor fala para a gente, ele fala muito diretamente. O livro de Doutrina e Convênios, ele foi escrito para a nossa época. Então, a partir do momento que eu vou lá e voto, né, em sistemas de governo que me tira a liberdade, o Senhor vai falar sobre outro ponto extremamente claro, que é o direito à propriedade. E que foi o que aconteceu com os santos. Eles retiraram as suas propriedades e não devolveram. Né? Isso se chama o quê? Né? Roubo, é uma posse indevida. Então o Senhor está falando sobre esse direito à propriedade. Meu marido é chileno e ele viveu no Chile com a implantação, inclusive, do socialismo. Foram 3 anos de socialismo, que foi duríssimo, e depois, como se não bastasse, ainda houve aí uma ditadura militar que também foi super dura. Né? Porque nenhum tipo de ditadura é boa. Nada que te tira a liberdade, nada que te impõe é bom. E ele me contou, né, que uma das coisas que ele presenciou foi um bispo que ele tinha. Esse bispo tinha uma casa e ele juntou, aí, depois de anos e anos, suas economias e conseguiu comprar uma casinha, uma outra casinha para poder fazer como renda. E de repente o sistema socialista é implantado. Um lindo e belo dia foram lá e retiraram a casinha que ele comprou para investimento. É isso que faz o socialismo. É isso que faz o comunismo. Então, o direito à propriedade, o direito à liberdade religiosa, o direito a você ter governo, a você ter um Estado. Então, como assim? Eu estou votando em sistemas de governo que são contrários àquilo que o Senhor está me dizendo, Doutrina e Convênios 134? Eu preciso ler as Escrituras. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso lembrar que o Senhor me ama, apesar das minhas escolhas. E eu estou nesse mundo para fazer escolhas. E que eu tenho o arbítrio moral. Mas um dia, como o Senhor diz aqui, nós seremos responsabilizados. Do mesmo jeito que os governos responderão por seus maus atos, por suas más ações, escolhas, né? Por leis contrárias ao Evangelho, leis que não são celestiais, vamos dizer assim, do mesmo jeito nós responderemos, porque nós colocamos essas pessoas lá. Então, que o Senhor realmente nos abençoe. Que a gente possa ter o discernimento, gente. Porque hoje o conhecimento está muito acessível, está muito acessível. Então, a gente vai lá, dá um Google, né? E a gente vê tudo, vocês podem lá, o que é que foi o anarquismo, o que é que se prega, essa ausência de governo, o que é o socialismo, né? O que é que seria essa transição do socialismo para o comunismo, né? O que é que o comunismo prega, o que é que os países comunistas hoje têm feito no mundo. Então, e essas vítimas, né, fatais que foram deixando pelo mundo inteiro. Então, gente, eu oro realmente para que a gente tenha claridade, para que a gente tenha clareza. Né? Eu sou grata por esse evangelho na minha vida. Eu sou grata pelo Espírito Santo, que tantas vezes me repreendeu de mais escolhas que eu estava fazendo e de como eu precisava rever coisas que eu acreditava e colocar minha vida mais em sintonia com o que dizem os líderes da igreja, com o que dizem os profetas. Na dúvida, é aquilo, siga o profeta. Na dúvida, leia as Escrituras.
Na dúvida, não tenha medo de mudar de opinião. Não tenha medo de escolher o certo. Até mais. Até a próxima.